Olá, bom dia, muito bom dia. Sextou, 5 de dezembro de 2025. Nós estamos aí bem pertinho de terminar o ano, com muitas bênçãos, vitórias, lutas, dificuldades, transtornos, alegrias. Mas eu tenho uma palavra de reflexão nesta manhã. Deus está atento ao clamor do necessitado. Deus ouve o nosso gemido. Deus ouve as nossas angústias. Salmo 79, versículo 11. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E o salmista aí ele descreve justamente o gemido, a angústia, a necessidade, um povo oprimido que está buscando, clamando por esperança. É um cenário de angústia, um cenário de sequidão, um cenário de aparente abandono, mas Deus, na realidade, ele levanta-se do seu trono para ouvir o nosso clamor, para ouvir o nosso gemido. Assim como Israel clamava por livramento, hoje muitos estão aprisionados pela dor, pelo pecado, pelo desespero, pela solidão, mas o Senhor não está indiferente à situação daquele que clama pelo nome de Jesus. O seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça se manifesta de uma forma toda especial. E esta mensagem realmente nos lembra que Deus ouve, que Deus responde, que Deus atende. Por causa o Senhor levanta-se do seu trono. Como Deus ele levanta-se do seu trono de uma forma, nós podemos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, Deus ele é maravilhoso, Ele atende às nossas orações, Ele nos livra da angústia, Ele nos dá força, esperança, paz, alegria. E o Senhor ele está atento para as nossas necessidades. Está atento para o nosso clamor, quando nós oramos, quando nós buscamos a sua presença. E a Bíblia revela que Deus não é um Deus indiferente ao sofrimento humano. Ele não apenas vê, mas ele ouve, ele sente, ele age em favor daqueles que buscam a sua presença. A palavra de Deus nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não ignora a dor humana. O salmista declara, pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados. O Senhor, ele se levanta. O Senhor, ele se levanta para nos abençoar, para nos restaurar. O gemido representa aquela oração que muitas vezes nós não conseguimos expressar por palavras. Quantas vezes eu já passei por isso, você já passou por isso. Há quantos momentos de incertezas na nossa vida, mas é a súplica silenciosa, o peso da nossa alma, a lágrima derramada em secreto, no nosso quarto de oração, no nosso refúgio de oração. Nós precisamos ter o nosso altar em nossa casa, o nosso altar de oração, o nosso lugar secreto. Para Deus, na realidade, essa expressão, esse gemido, essa lágrima, é uma oração. Ele não despreza o pranto de ninguém, ele ouve o nosso clamor, especialmente daqueles que não têm mais forças para articular uma oração completa. E nós precisamos renovar cada dia as nossas forças. Os que esperam no Senhor, eles voarão, eles correrão como a águia e não se cansarão. O profeta Isaías diz, os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, e nós precisamos cada vez mais dessas forças renovadas. O gemido chega ao coração de Deus em Êxodo capítulo 2, e o versículo 23 ao 25. A palavra diz que os gemidos dos hebreus na escravidão subiram até Deus. Deus ouviu, lembrou-se, atentou, conheceu. Ouvir o gemido é o primeiro passo de intervenção divina. Nada passa despercebido diante do Senhor. Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece o meu andar, o meu levantar, o meu falar, a minha entrada, a minha saída. Conhece todos os meus pensamentos. O Salmo 139 diz que antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E Deus, ele se levanta em defesa do necessitado. Quando o oprimido geme, Deus se levanta. Quando o aflito chora, clama, Deus se move. Quando o injustiçado sofre, Deus entra na causa. Eu quero dizer para você nesta manhã, quem sabe você esteja passando por um período muito caótico, muito confuso, de muita incerteza, de muita dúvida, talvez a falta de confiança, mas Deus estará aí. E o Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele age porque seu caráter é justiça, é misericórdia, é fidelidade. E a coisa mais linda que eu posso ver e perceber e entender é que a palavra de Deus nos diz que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque na realidade, se Deus fosse nos tratar segundo os nossos erros, quem estaria vivo? Quem estaria aqui? Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Renova-se cada manhã. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Há uma renovação constante. E ele age justamente porque ele é amor, porque ele é compaixão, é misericórdia. Ele é fiel. Os gemidos são linguagem espiritual. Romanos 8, 26 revela que até o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus entende gemidos. Deus traduz gemidos. Ele responde os nossos gemidos. O problema para quem geme diante do Senhor, aquele que se encontra cansado, debilitado, estressado, sobrecarregado, emocionalmente ferido, oprimido, injustiçado, desamparado, tem uma promessa eterna de Deus. Deus te ouve. Ele não chega atrasado, não esquece, não se adianta, não ignora e não desconsidera. Simplesmente ele ouve e atende o nosso clamor. E se hoje você consegue gemer, Deus entende. Se hoje você consegue chorar, Deus reconhece ou recolhe as tuas lágrimas. Se hoje você consegue respirar, suspirar, Deus responde. O gemido que o mundo não vê é a oração que Deus honra. E Deus honra justamente quando nós oramos. Deus honra quando nós invocamos o seu nome. Deus honra quando nós buscamos a sua presença. E nós precisamos entender que há um Deus que se interessa por nós. Viu, Cleberson? Que Deus te abençoe. Deus honra quando nós invocamos o seu nome. E a Bíblia revela que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que se manifesta de maneira especial quando alguém o invoca com sinceridade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é apenas um ato religioso, é um posicionamento espiritual que move os céus. Deus move, Deus move céus e terra. Deus responde quando a quem o invoca de coração. A promessa é clara: invoca-me e eu te responderei.
Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. E além de responder, ele ainda anuncia coisas grandes e firmes e ocultas que nós não conhecemos. Deus não promete silêncio, ele promete resposta. Ele não promete distância, ele promete manifestação. Ele não promete abandono, ele promete honra. Quando alguém invoca o nome do Senhor, o Senhor se inclina. Salmo 113 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa na terra? Que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos e habite em família. Que levanta do pó, do monturo, do lodo, do lixo, o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus honra porque o nome dele é autoridade. Invocar o nome do Senhor é reconhecer sua soberania, sua grandeza, seu poder, sua presença, sua majestade. É um ato que entrega a Deus, é um ato que realmente entrega a Deus o controle e a declarar: Senhor, somente tu podes. Jó, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32, Romanos capítulo 10 e o versículo 13. Isso é honra divina. Deus socorre, guarda, sustenta, levanta e salva. Deus honra porque ele é fiel à aliança. Deus jamais despreza alguém que o busca de verdade. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Salmo 145, versículo 10. E a palavra do Senhor nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele se aproxima, ele se revela, fortalece e atende. Deus honra porque ele é galardoador. A própria Bíblia nos afirma isso. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Galardoador significa aquele que recompensa, aquele que honra, aquele que responde, aquele que derrama favor. Quem invoca o nome do Senhor nunca termina como começou. Deus honra porque a invocação abre espaço para o milagre. Invocar o nome do Senhor é tocar o céu. E onde esse nome é invocado, cadeias se quebram, trevas recuam, forças espirituais se movem, corações são restaurados, caminhos se abrem, milagres acontecem. O nome que está acima de todo nome se manifesta onde ele é chamado. Quando você invoca o nome do Senhor, Deus te honra, Deus te responde. Deus te livra, te exalta, te sustenta, te guarda, te levanta. O céu se move quando o nome do Senhor é chamado com fé genuína. E nesta manhã que nós possamos reconhecer que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, e que ele ouve justamente a nossa oração de uma forma toda especial, de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa, porque o Senhor está atento às nossas orações. Deus está atento ao clamor do necessitado. E nós sabemos que Deus ouve, Deus não está indiferente ao clamor do aflito. A dor do necessitado não passa realmente despercebida diante do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina sobre o Deus que vê. Tenho visto a aflição do meu povo. Êxodo 3:7. O Deus que ouve, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Êxodo 3:7. O Deus que desce para agir, por isso desci para livrá-lo. Êxodo capítulo 3, versículo 8. E assim como Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para libertá-los, Deus está hoje, nesta manhã, falando para você, independentemente da tua crença, independentemente da tua religião. Eu não estou aqui pregando sobre uma placa de igreja que eu não prego sobre isso.
ou sobre o nome de uma religião, também não prego sobre isso, não falo sobre isso. Porque Jesus não é uma placa de denominação, Jesus não é uma religião. Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que ama a todas as pessoas, independentemente de qualquer situação. O Salmo fala do gemido dos presos. Essa expressão descreve a condição daquela pessoa que não conhece a Deus, preso pelo pecado. Muitos são aprisionados nos vícios, nos medos, nas culpas, nos traumas, na angústia, na decepção. O Senhor está aqui nesta manhã dizendo: eu sou o libertador. Apenas abre o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Preso pela incredulidade, sem fé, sem esperança, em meio à angústia, em meio ao desespero, Deus está dizendo para você: eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para falar contigo. Preso pela condenação, o pecado nos traz condenação, o pecado nos traz a morte eterna. Mas a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E a vida eterna é o próprio Cristo em nossos corações. O homem sem Deus, ele não tem esperança, ele não tem paz, não tem alegria. Ele não sabe de onde vem, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai. Mas quando o homem tem Deus em seu coração, ele tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que está todos os dias conosco. O Senhor Jesus, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós vemos que Deus, ele ouve o gemido do necessitado, segundo o poder de Deus, segundo a grandeza de Deus. O salmista, ele clama que Deus intervinha segundo a grandeza do seu braço. Essa expressão simboliza o poder libertador, o poder redentor do Senhor. O braço forte de Deus tirou Israel do Egito. Com o braço forte o Senhor os tirou da terra do Egito. Deuteronômio 5:15. E o braço do Senhor é forte para tirar você dessa situação. Qual é a situação difícil que você está enfrentando? O braço forte do Senhor está aí com a mão amparada, com os braços estendidos, para te abençoar. E o braço de Deus sustenta os seus filhos. Debaixo estão os braços eternos. Deuteronômio 33:27. O braço do Senhor traz salvação através de Jesus, a quem foi revelado o braço do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Mário Lúcio, tudo bem? Nós encontramos segurança, encontramos refúgio, encontramos libertação, paz, alegria e esperança. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas sende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, quando o homem se entrega ao Senhor com segurança, ele preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Aí nós vemos o que? O grande resgate através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é revelado nos Evangelhos. Jesus Cristo veio para salvar, para libertar, para dar paz, para dar alegria, força, para derrubar a parede de separação. E por causa do pecado nós estávamos distanciados do Senhor, sentenciados à morte. Mas Deus, através do seu grande plano, através da eternidade, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus tomou sobre si essa sentença de pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías capítulo 53, o versículo 4. Ele nos livrou da condenação eterna, e a palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele nos deu o quê? A vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11 e 25, é a vida eterna, que é o próprio Cristo em nós. Portanto, Jesus, ele é a resposta para o nosso clamor, para a nossa necessidade. Ele ouve a nossa oração.
O homem sem Deus, na realidade, ele está preso, está ferido, está chagado, está condenado à morte, mas Deus, o nome, ele vê a nossa dor, a nossa angústia, o nosso clamor. É somente você clamar a Ele, invocar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu invoco o nome do Senhor, eu tenho resposta nas minhas orações. E nós observamos o quê? Nós alcançamos a bênção de Deus. E a Bíblia, ela nos fala de um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga de Cafarnaum, príncipe da sinagoga. O que aconteceu com ele? Ele se dirigiu a Cristo de uma maneira chamativa, de uma maneira que nos chama a atenção, prostrando-se aos pés do Senhor Jesus. E essa posição, ela denota humildade, humilhação, denota adoração, denota que eu estou buscando o Senhor, uma posição de alguém que está necessitando, de alguém que está rogando, de alguém que está clamando. E rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque a sua filha, de quase 12 anos, estava à morte. E o importante aqui é que já perceberam os irmãos como nós recebemos palavras de desalento quando estamos em situações difíceis. Existem pessoas que dizem, porque você está errado, porque você está em pecado, porque você desobedeceu a Deus, agora Deus está te punindo. Não, Deus não faz isso. Mas as palavras de Deus para o necessitado foi uma palavra de força, uma palavra de vigor, uma palavra de ânimo. Não temas, apenas creia. E a fé salvadora, nós vemos aqui a atuação da fé salvadora. Jesus e os discípulos entram na casa. Jesus, que é o autor da paz, da alegria, da vida. E nós estamos em um mundo de muitos embates, de muitas lutas, mas quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele ouve, Ele atende. O Senhor só entrou ali porque alguém suplicou, porque alguém pediu. Lucas 8, 41 ao 50. O problema de Jairo estava em sua casa. Onde está o teu problema? Às vezes eu digo, não tem jeito, não tem mais solução. Lucas 8, 41 ao 50. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Falava ele ainda, quando vê uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e serás salvo. Isso não é muito lindo? Isso é muito especial, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que Deus, Ele justamente está ouvindo o nosso clamor, está revogando a sentença. Eu te digo nesta manhã que Deus está revogando sentença contra você. Aleluia. Nós vemos, por exemplo, em Esther capítulo 8, versículo 3 ao 4, o capítulo 8 de Esther nos apresenta um momento crítico da história do povo judeu. Amã, que era um homem superpoderoso, astuto, tinha muito ódio em seu coração, havia arquitetado um plano maligno para acabar com o povo do Senhor. E sua intenção era justamente exterminar os judeus por completo. E ele parecia estar no comando, como o decreto já selado pelo rei. Com o decreto já estava pronto, já estava selado. Porém, Deus havia preparado uma outra resposta. Uma resposta antes mesmo que o problema aparecesse. Ele havia levantado Esther, uma intercessora diante do rei. Esther sabia que somente uma intervenção divina poderia revogar a sentença de morte contra o seu povo. E Esther intercedeu, e nós também enfrentamos situações, nós enfrentamos muitas maldades, muitas opressões, situações em que o mal parece estar dominando as nossas vidas. Porém, há um Deus que muda a história.
Há um Deus que muda o cenário. Há um Deus que revoga o decreto do inimigo. Aleluia. E nós vivemos em um mundo cheio de pecado, cheio de maldade. Tanta maldade acontecendo cada dia, cada momento. E a mão representa justamente o adversário das nossas almas, Satanás, que é descrito em João 10:10 como aquele que veio para roubar, matar e destruir. O plano dele é acabar contigo, o plano dele é acabar comigo. Temos perseguições em toda a nossa história. Temos aflições, enfermidades, perdas, muitas dificuldades econômicas, investidas espirituais, ataques do inimigo. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aí nós vemos que Esté teve uma atitude, se lançar aos pés do rei, e se lhe lançou aos pés e chorou. Esther, na realidade, reconheceu que apenas o rei poderia intervir a seu favor. E assim também nós precisamos, nós necessitamos de nos lançarmos aos pés de Cristo, com humildade, reconhecer que somente Deus pode, que somente Deus é soberano, que Ele está no comando de toda a situação. Nos lançarmos aos pés do Senhor com quebrantamento, nos derramar diante dEle com clamor, com lágrimas, e apresentar a Ele a nossa queixa. E suplicar com fé. Ele suplicou que revogasse. Esther não desistiu diante da situação. Nós não podemos também desistir diante do problema. Mesmo com o decreto selado, ela acreditou que o rei poderia mudar aquele quadro, mudar aquela cena. E existem situações em nossa vida que nós pensamos, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ei, eu estou dizendo aqui como profeta do Senhor que há solução sim. Busque a presença do Senhor. Confie no Senhor. Revogar significa cancelar, anular, tornar algo sem efeito. E Esther sabia, mesmo com a lei já em vigor, o rei tinha autoridade para anulá-la. E há muitos decretos de enfermidades, me arrepio todo aqui nesta manhã. Ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura, é o Deus que dá a última palavra. Êxodo 15:26. Há planos de destruição contra a tua família, contra o teu casamento, contra você. Ele desfaz as ciladas do inimigo. Salmo 91, versículo 3. Sentença de morte espiritual, ele nos dá vida e vida abundante. Lembre-se que Deus está no controle de toda e qualquer situação. E nós vemos aí na história de Esther o cetro de ouro a favor de Deus e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. O cetro de ouro representa o favor divino, o favor do rei, o sinal de que Esther havia sido aceita em sua presença. E para nós, na época atual, o cetro de ouro é o favor de Deus, é manifestado através da sua graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz, seguemo-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor. E concluindo aqui, queridos, assim como Esther, assim como Jairo, né? Talvez você esteja enfrentando muitas situações, mas Deus decreta nesta manhã uma grande vitória. E Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Deus está pronto para ouvir o nosso clamor. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, porque tu és o Deus soberano, tu és o Deus grande, o Deus que está conosco, o Deus que nos honra, o Deus que nos exalta, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos dá força, o Deus que nos dá vida. Eu te agradeço, ó Deus, nesta manhã, nesta reflexão que eu estou aqui falando sobre o Deus que nos exalta, sobre o Deus que ouve a nossa oração, sobre o Deus que ouve o nosso gemido, sobre o Deus que levanta-se do seu trono. Portanto, Deus, eu peço a tua bênção nesta hora, eu peço a tua bênção neste momento, nesta sexta-feira, de uma forma toda especial, sobre todos aqueles que vão ouvir esta live, Senhor, sobre todos aqueles que estão passando por um momento de angústia, por um momento de decepção, por um momento de injustiça. Levanta-te, ó Deus, do teu trono e atende o nosso clamor. Eu te agradeço neste dia, pela tua grande misericórdia, de poder eu estar aqui, anunciando o teu amor, a tua benignidade, o teu favor para com todos.
Portanto, Deus, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém? Que Deus abençoe a você que participou, a você que assistiu, a você que vai assistir.